A todos a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos mais uma vez aqui com a palavra de Deus. Ok? Estou usando hoje a NT Bíblia Tradução da Linguagem de Hoje. Ok? Vamos orar antes. Nós vamos ler em Provérbios, versículo 30. Deixa eu ver se eu escrever lá aqui. Provérbios, versículo 30. Senhor, abençoa, Senhor, essa palavra, que ela chegue em nossos corações, que eu possa falar cada dia, Senhor, através dessa santa e gloriosa palavra. Enche-nos do Teu Espírito nessa manhã, ou a qualquer hora que alguém possa visualizar esse canal. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vou baixar aqui esse canal. Não era para fazer isso. Espera aí, pessoal. É assim, coisas assim. Vou abaixar. Amém, né? Então, já oramos. A palavra está em Provérbios 30. Vamos ler alguns versículos a partir do 5. Interessante, se você for reparar, que do 1, do primeiro versículo ao 4, a palavra fala de um homem que não crê em Deus, não crê em suas maravilhas. O que diz que provavelmente não é um israelita naqueles tempos que eles falavam. Aquele que não crê em Deus, eles falavam que não era um israelita. Não é um povo de Deus, não conhece a Deus, não tem um conhecimento de Deus. E ele profere palavras contra ele próprio, né? Não contra Deus. Mas o 5 em diante, ele diz assim: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixe mentir e não me deixe ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Versículo 9. Amém. Graças a Deus. Palavra abençoada. Isso aí, varão e varoas. Interessante que esse último versículo, se nós repararmos, ele pede a Deus que duas coisas.
que ele não minta, que aquele que mente não entrará no reino de Deus, o mentiroso não entrará no reino de Deus, e é algo que Deus abomina, e que ele não fique rico nem pobre. Porque se ele ficar rico, ele poderá colocar todas as expectativas dele, a fé, né? A fé, nas coisas materiais. Quantos ricos tem por aí? E quantos falam de Deus através de Jesus Cristo? Não adianta só falar de Deus. Jesus é o caminho da salvação. Quantos hoje Deus até tem abençoado com seus empregos, seu comércio, mas são vidas que não falam mais de Deus. Falavam no passado, lá no passado. Estavam sempre aos pés do Senhor. Hoje, esqueceram de Deus. Deixaram as coisas materiais fluir. E Deus vai deixando até ver onde o homem anda. Esse homem, Deus dá tempo ao homem, né? Diz a palavra. Deus dá tempo ao homem para que ele se arrependa. E que ele também diz que não fique pobre, para que ele não roube. Nesse caso, para que ele não roube o seu próprio caminho da salvação. Porque a palavra diz: o mentiroso não entrará no reino dos céus, o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus falou isso, que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Alguns historiadores dizem que essa agulha era um lugar tão estreito para passar que o camelo não passava, só mesmo ser humano. E que ele não fique pobre de espírito. Muitas das vezes estamos na igreja, mas ficamos pobres de espírito, de uma maneira tal que começamos a colocar paralelamente dogmas e doutrinas pagãs junto com a palavra, né? Apostasia. As pessoas se afastam de Deus. Tem um versículo que diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele sente sua pobreza, mas ele sente que ele precisa de Deus através de Jesus Cristo. Aqui já é o contrário. Ele fica pobre espiritualmente e automaticamente ele se afasta do Senhor, porque ele coloca sobre o seu coração, né, coisas que não glorificam mais o nome de Deus, o nome de Jesus. É como se fosse a palavra. Eu tenho a palavra aqui, certo? E eu não tenho nada aqui para demonstrar, mas como se fosse eu colocasse aqui um manto de qualquer cor, escuro, e tampasse a palavra. Esse manto ele poderia representar os dogmas e doutrinas pagãs que não glorificam o Senhor, que estão por aí, que usam até a palavra para poder justificar os seus erros. É como se fosse as pessoas têm a palavra do Senhor e tira aquilo que ela não quer fazer. Ela simplesmente rasga o livro da vida do seu coração e começa a juntar coisas do mundo, de outras coisas pagãs, junto de si. Mistura não leva no reino de Deus. Deus separará um povo santo para a sua igreja. A igreja fiel é separada. A igreja fiel, ela não se mistura, né? Ela tem as características de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus pegou na Bíblia, a igreja fiel tem. E o Senhor a vê como imaculado. O livro de Provérbios é um livro muito bom, muito maravilhoso. Peço que todos leiam para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Está aí a palavra de hoje. Que Deus nos livre da mentira, pois os mentirosos não entrarão no reino de Deus.
Que Deus nos livre do nosso coração estar voltado para as coisas materiais. Nós não entraremos no reino de Deus, não poderemos entrar no reino de Deus. Que Deus também nos livre da pobreza espiritual, que também nos afastará do reino de Deus. Amém? Fiquem todos na paz. O nome do Senhor seja glorificado a cada dia. Acompanhe o canal. Dê o seu like, compartilhe essa palavra. Deus abençoará muitos através de ti. Amém? A paz do Senhor.